Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui quem lhes fala é Léo Gomes e eu gostaria de a vossa atenção 5 minutos para um assunto de extrema importância, que é muito relevado na sociedade, mas nós temos que começar a mudar a mentalidade. O que eu tenho para falar hoje é sobre o voto, não é? Eleições, ou seja, quando existe um processo de eleições, as pessoas vão votar e depois as coisas eleger, não é, os governantes. Portanto, é assim, é a única oportunidade que o povo tem para exercer o poder e a soberania, não é? Ou seja, elegendo os futuros governantes. Então, o que é que isso requer? Requer seriedade, requer consciência, não é? Ou seja, vocês que já votaram anteriormente, vejam os vossos candidatos que vocês elegeram, o que é que eles fizeram e se eles merecem ser reeleitos. Ou se não, escolham um candidato de ficha limpa, não é? Que tenha um projeto que seja bom para o país e para o povo, tá certo? As eleições para presidente da República vêm junto com as eleições para deputado federal e senadores. Portanto, quando vocês escolherem o presidente da República, não se esqueçam também de escolher candidatos deputados federais e senadores que estejam alinhados com o presidente da República. Por quê? Porque o executivo precisa de maioria na Câmara para poder governar e o país seguir para frente. Tá certo? Para evitar esses problemas do presidente aprovar um projeto e o Congresso e o Senado vetar. Não é? E não acontecer nada. Então fica difícil para o executivo governar se não houver maioria na Câmara e no Senado. Tá certo? Portanto, o voto não é brincadeira. O voto é uma coisa muito séria. As pessoas, quando vêm as eleições, gostam muito de levar o voto na brincadeira, votam na brincadeira, tá certo? Vão para lá votar, tem que votar, isso é uma chatice e tal, e quando chegam lá, votam de qualquer maneira só para se despachar e voltar para casa, não é? Portanto, vocês têm que entender que não é assim. Escolham os vossos candidatos, vejam quem está realmente comprometido, tá certo, com o país e com o povo, projetos, mostrem, vejam os projetos que esses candidatos têm, e principalmente a história e o passado dos candidatos para ver quem é ficha limpa, se tem algum envolvido em polêmicas de corrupção e etc, tá certo? Se todos fizerem isso, o país segue para frente, tá certo? Nós temos que ter consciência de que o povo é que exerce o poder de polar os governantes, tá certo? Para evitar depois o quê? As carreatas, as passeatas, fora fulano, fora ciclano. Ou seja, isso não adianta, isso não traz benefício nenhum para o país, isso é um atraso, tá certo, para o país, porque ninguém vai tirar quem está lá dentro, tá certo? Um deputado federal que foi eleito, um senador, o presidente, o governador, e seja lá quem for, só sai por impedimento, tá certo? E tem que ter uma causa muito forte para poder ser impedido, não é? Então é assim, o povo ele tem que ter mentalidade, como é que se diz, maturidade, não é? Vamos melhorar o termo. O povo tem que ter maturidade política, não é? Entender o que é que se passa no Brasil para poder fazer a escolha certa. Tá certo? E nunca se esqueçam, eleições para presidente da República, vocês têm que votar em deputados e senadores que estejam alinhados com o candidato, porque se ele ganhar, ele tem maioria no Congresso e no Senado, então ele vai governar de maneira, como é que se diz, correta, não é? Para evitar intransigências, se o presidente não tiver maioria no Congresso e no Senado, ele não governa. Pronto, isso é um ponto. Portanto, voltando mais uma vez, voto não é brincadeira, tá certo? Não vote nas pessoas pela fama, não vote nas pessoas porque é palhaço, porque é engraçado, porque é ator, porque é grande, porque é bonito, porque é bonita. Não vão nessa. O povo vai muito por aí, não é? O povo vai muito por aí. Eu vou votar no Tiririca porque ele é um bom palhaço, vou votar no Romário porque foi um grande jogador de futebol, vou votar no Alexandre Frota porque é forte e fala muito bem, e depois vejam aí o resultado.
não é? Ou seja, votaram no Eduardo Bolsonaro, na família Bolsonaro inteira, não é? O que é que eles fizeram até hoje pelo país? O que é que fez até hoje pelo país Eduardo Bolsonaro? Nada. O que é que fez Flávio Bolsonaro até agora? Nada. O que é que fez Flávio Bolsonaro como deputado estadual no Rio de Janeiro pelo povo e pela saúde, pela segurança e pela educação do estado do Rio de Janeiro? Nada. O que é que faz Carlos Bolsonaro como vereador no Rio de Janeiro? Nada. O que é que faz Alexandre Frota? Só confusões. O que é que faz Romário e Tiririca? Nada. São completamente apagados. Então vejam, vocês quando elegem essas pessoas, vocês estão onerando o erário público, vocês estão colocando gente incompetente que não vão para lá para fazer nada, tá certo? E depois não adianta ir para as ruas reclamar, tá certo? Porque vejam aí as políticas do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, não é? Então não adianta, tá certo? O Legislativo, o Congresso Nacional e o Senado existem para manutenção da lei, tá certo? Para criação de novas leis, para revogar leis antigas, para mudar as leis, ou seja, é a casa do Legislativo, tá certo? Os deputados federais têm como principal meta de trabalho oferecer projetos e projetos-lei, tá certo? Para beneficiar o país e o povo. Mas o que é que eles fazem hoje em dia no Congresso? Ficam em guerras uns com os outros. E o país à espera de que alguém faça alguma coisa. Não é? Então não é assim que o país vai para frente, não é assim que as coisas vão mudar. Tá certo? Com esse tipo de... com essa escolha que o povo faz. E não adianta depois ir para as redes sociais reclamar de fulano, de ciclano, disso e daquilo. Outra coisa importante é o judiciário. O judiciário, ele é o poder que aplica a lei. Tá certo? Ou seja, os juízes, os ministros do STF, do STE, do STJ, eles aplicam a lei. E primariamente mais, como é que se diz? A manutenção da Constituição Federal. Tá certo? Se a Constituição está escrita errada, se as leis estão erradas, não é culpa do STF, nem do STJ, do STE, e seja lá quem for, nem dos juízes, e nem do Código Penal. A culpa é do Legislativo, tá certo? Que não faz a manutenção das leis, que não mudam as leis, tá certo? É por isso que nós temos que ter gente no Congresso e no Senado, gente capacitada, gente comprometida com o país e com o povo, para que haja a boa manutenção das leis, porque o judiciário ele simplesmente cumpre a lei. Não adianta culpar Gilmar Mendes, Toffoli, etc. Por quê? Primeiro, critério. Quem é que põe o ministro do STF, o presidente da República? Isso tem que acabar? Tem. Por quê? Para evitar o partidarismo. O ministro do STF tem que ser por concurso público, tem que ser juízes de carreira, tá certo? E não ter ligação a partido político. O STF ele é a corte magna, ou seja, ele não pode ter envolvimento com nada. Tá certo? Isso tem que ser feito por quem? Pelo Legislativo. O Legislativo, o Congresso e o Senado, as casas que representam o Legislativo, é que tem o poder de criar as leis e mudar as leis. Tá certo? Não adianta, como eu já disse, a culpar o STF, isso e aquilo. O problema é as pessoas que vocês elegem, os deputados federais e os senadores. Tá certo? E se vocês não tiverem consciência, escolher um candidato que vá para lá para trabalhar, não adianta depois reclamar. Tanto é que está aí os nomes que eu já falei e muitos mais, tá certo? Da velha política que estão lá e não fazem nada. Ou seja, vejam a importância e o poder do voto. Voto não é brincadeira. Tem gente que vai votar por brincadeira. A gente vai votar porque tem pena. Eu vou votar porque ela é muito bonita, é uma gata. Eu vou votar porque ele é um gato, é muito bonito. Eu vou votar porque ele é famoso. Eu vou votar porque ele é ator de televisão. Eu vou votar isso. Ou seja, esquecem-se do objetivo do voto, que é colocar gente lá capacitada para trabalhar pelo país e pelo povo. Tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Tenham muito cuidado quando forem votar. Façam a escolha certa, votem com consciência e orgulho para que tenham como é que se diz? O seu sentimento de dever cumprido em ajudar o país a crescer. Tá certo? Isso é que é o mais importante. Ok, minha gente? Muito obrigado e boa noite.